Olá, eu sou o professor Carlos Kleber. Estamos aqui para uma videoaula. Sejam muito bem-vindos. Esta videoaula tem o título Fundamentos da Computação e pertence à disciplina Bases Computacionais da Ciência. Vamos seguir este sumário. Computação em todos os lugares, sistema de computação, hardware, software, modelo de Turing, von Neumann e, finalmente, comentaremos sobre a importância das práticas individuais e referências. Seguimos, então. Muito bem. É praticamente impensável imaginarmos que a computação em si estaria não presente, não seria necessária em qualquer ramo da sociedade. Ou seja, em outras palavras, a computação ocupa todos os espaços e todas as áreas de conhecimento. Há alguns exemplos que eu poderia comentar com vocês para efeito de ilustração. O projeto Kismet, do MIT, onde o objetivo é o desenvolvimento de robôs humanoides sociáveis. Temos também a aplicação da computação em reabilitação e performance, considerando pacientes e considerando atletas. Temos também na medicina, na criação de ambientes simulados. Temos também exemplos na indústria, desenvolvimento de aeronaves, desenvolvimento de sistemas de proteção, prevendo, por exemplo, impactos, considerando automóveis. Enfim, temos inúmeros exemplos na vida cotidiana. Começando, por exemplo, com a internet das coisas, ou seja, um sistema que permite que estejamos sempre conectados através de dispositivos inteligentes, que trocam informações, que até podem tomar decisões. Quando vamos sacar um dinheiro, quando vamos ao supermercado. Ou seja, é uma diversidade enorme de possibilidades. Bem, para estudar sistemas computacionais, primeiro temos que ter essa consciência. Como o nosso próprio amigo já diz, este físico. A física hoje é quase inteiramente computacional. Temos que também ter a consciência de que aquilo que no passado não precisava de computação, hoje precisa. Ou seja, os biólogos acreditavam que não era preciso. Hoje tudo mudou. Então, para entender esses sistemas, dado que nós temos essa consciência, podemos, por exemplo, considerar esses 4 componentes: o computador, o programa, o algoritmo e a aplicação informática. Bem, então, o sistema de computação, na realidade, ele é um sistema capaz de receber informações de entrada e produzir uma saída. Vai tratar essa entrada, transformar essa entrada, produzindo um resultado que nós desejamos. E o computador é a máquina principal, ou seja, é o cérebro desse sistema. Ele é a máquina que faz esse processamento. E o programa? O programa é aquilo que dá inteligência, ou seja, que diz exatamente à máquina o que dela deve fazer. Então vejamos essa definição. O programa é uma sequência de ordens, de comandos, dadas a um computador, que a partir dos dados inseridos obtém um resultado, que será disponibilizado através de um dispositivo de saída. Então aqui a gente tem a ilustração simples de uma máquina de calcular, onde eu insiro 2 dados, 2 números, 2 e 5, efetuo a multiplicação e obtenho o resultado 10. Um detalhe importante é que este programa precisa ser escrito numa linguagem que o computador possa entender, ou seja, eu preciso de uma linguagem de programação, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, como, por exemplo, Java, Python, Fortran e assim por diante. E o algoritmo? O algoritmo, em visão simples, é simplesmente aquele programa, só que escrito numa linguagem humana. Por que eu preciso do algoritmo? Justamente porque é mais fácil imaginar essas ordens, primeiramente, na forma humana. Ou seja, no nosso caso, utilizando o português, para depois escolher uma linguagem de programação e transformar esse algoritmo, essas ordens, através de uma linguagem de programação que o computador finalmente vai poder entender. Pois bem, então este computador ele pode desempenhar diferentes funções, dependendo do programa e dos dados que vão ser armazenados, carregados em um sistema de memória.
E, finalmente, o termo aplicação informática. Esse é um termo bem genérico. Aplicação informática pode significar um software, pode significar um programa, então um senso comum. Ou seja, tudo que nós utilizamos em um sistema computacional, do ponto de vista de inteligência, para cumprir as tarefas que desejamos, desde o funcionamento da própria máquina, é considerado um software, um programa, uma ferramenta. Por exemplo, o editor de texto, Word, o PowerPoint, uma planilha Excel e assim por diante. Bom, sobre uma outra perspectiva, nós podemos também dividir, para entender o sistema computacional, em duas partes. O hardware, que é tudo aquilo que eu toco, é tudo aquilo que eu vejo, e o software, conforme nós estamos falando. Se eu considerar como hardware, eu vou identificar esses 4 componentes. O dispositivo de entrada, aquilo que permite que insira informações no sistema computacional. O dispositivo de saída, aquilo onde eu vou poder ver a informação que está sendo produzida. A unidade de processamento, ou seja, aquilo que vai processar a informação do ponto de vista físico. E, finalmente, os dispositivos de armazenamento, que são as memórias. Então, veja, para a entrada eu posso ter teclados, mouse, câmeras. Para a saída eu posso ter monitores, impressoras. Para a unidade de processamento é a nossa conhecida CPU, Central Process Unit, ou unidade de processamento central, em português. E os dispositivos de armazenamento, a famosa memória RAM, que é a memória principal, e as memórias secundárias, HDD, pendrive, e assim por diante. Vamos aqui ilustrar um pouco. Uma visualização. Aqui está o teclado, o mouse, o monitor, que são as unidades de entrada. Aqui estão as unidades de saída, que é o monitor, a impressora. Aqui a CPU, num desenho também ilustrativo, e aqui nos permite uma inspeção mais profunda. A gente pode ainda ver essa CPU como dividida em 2 unidades. Um é a unidade de controle, que é aquela que realiza, como o próprio nome sugere, o controle das ações, a temporização das ações, comandando os demais componentes internos da arquitetura. E temos a unidade lógica aritmética, é aquela unidade que executa o processamento matemático e lógico dos dados que estão sendo fornecidos. Então, em síntese, a CPU, ou seja, essa unidade central de processamento, ela é constituída por 2 outras unidades, ou 2 subunidades. A UC, unidade de controle, e a ULA, unidade lógica e aritmética. E a memória principal, a nossa famosa memória RAM. Então, a característica principal, que é uma memória volátil, ou seja, ao desligar a máquina, você apaga toda a informação que lá estava. Mas temos também ainda uma memória que é não volátil, que são justamente os nossos HDs, pendrives e assim por diante. Característica principal, não são voláteis. Uma pequena ilustração da memória principal, que usualmente é fornecida, vendida através de pentes de memória. Uma ilustração para a memória secundária, que está o nosso HD, por exemplo, fita magnética. Aqui nós temos a nossa placa-mãe, que é justamente o suporte, onde eu vou colocar a CPU, que vai ser posicionada aqui. Aqui eu vou colocar os meus pentes de memória principal. Aqui eu vou colocar as minhas interfaces de entrada e saída, como, por exemplo, a controladora da impressora, como, por exemplo, a controladora gráfica, como, por exemplo, a controladora de rede. E aqui mais uma ilustração mostrando o humano interagindo com a máquina. E abaixo a ilustração dessa máquina com seus respectivos componentes, que acabamos de comentar. Bom, do outro lado nós temos o software, né? Dissemos que tinha um hardware e que tinha um software. Aí está o software, que é tudo aquilo que dá inteligência à máquina. Nesse momento agora nós vamos aprofundar mais um pouco e também vamos categorizar esse software. Então nós temos aí 3 tipos. O chamado software de sistemas, que fazem a máquina funcionar, o sistema operacional, a BIOS, os drivers. Temos o software de aplicação, ou seja, aquele que efetivamente utilizamos, aquele que está mais próximo da gente, que é, por exemplo, o Word, que é, por exemplo, o Excel, que é, por exemplo, o browser, que nós utilizamos para acessar a internet. E, por fim, nós temos o software de serviço, cuja característica é que não precisam ser instalados em nossa máquina, mas que estão instalados em algum ponto, fora da nossa máquina, e nós utilizamos.
como, por exemplo, o Google Maps, para nos localizar quando formos viajar, por exemplo, e o Tidia, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que utilizaremos para realizar as atividades práticas. Para finalizar, comentamos sobre duas importantes figuras da história da computação, o Alan Turing e o John von Neumann. Vamos olhar para eles. Aí está o Alan Turing. A grande contribuição dele foi a concepção do sistema computacional em 1937. Este modelo ficou conhecido como a máquina de Turing. O que nos dizia essa máquina de Turing? Que era possível conceber um sistema inteligente, um computador. Esse sistema inteligente teria essa inteligência dotada por um programa, e o que deveria ocorrer era, a partir do momento que eu fornecesse dados de entradas, eu teria dados de saída. Um aspecto importante é que essa máquina seria de cunho genérico, geral. Ou seja, se o mesmo programa fosse mantido e as entradas variassem, eu teria saídas diferentes. Se eu mudasse o programa, mas mantivesse a mesma entrada, eu também teria saídas diferentes. Ou seja, o que estamos dizendo é que a máquina é uma máquina genérica. Ela não executa apenas algo. No momento em que eu mudo o programa, mantenho a entrada, eu mudo a saída. No momento em que eu modifico essas entradas, eu vou ter saídas diferentes. No momento em que eu modifico o programa, eu também vou ter saídas diferentes. Ora, mas isso é um conceito bem simples para hoje, mas para aquela época não era assim tão simples. Na realidade, foi o passo inicial para a construção dos computadores eletrônicos. E aí onde a mensagem do Turing, ou seja, a máquina de Turing, consegue fornecer subsídios para o que veio depois com o John von Neumann. Então veja, a máquina de Turing serviu de fundamento para a arquitetura de computadores propostas por John von Neumann, bem como para o paradigma de programação imperativa. Então isso aconteceu mais tarde, ou seja, de 37, estamos indo agora para 45, quando John von Neumann, a partir dessa conceituação de sistema computacional proposto por Turing, vai e idealiza uma proposta para arquitetura de computadores e que culminou na construção do primeiro computador eletrônico, o famoso ENIAC. Então, o que o von Neumann dizia? Que o rádio poderia ser constituído, na realidade, por 4 subsistemas. Unidade de controle, unidade lógica e aritmética, memória principal e unidade de entrada e saída. Lembrando que a UCU e a ULA compõem a CPU. Ou seja, na verdade, tudo que dissemos anteriormente está baseado no modelo de von Neumann. Ou seja, quando falamos sobre o rádio e sua subdivisão, estávamos falando, na realidade, do modelo do John von Neumann. Perguntas vocês podem retirar através dos horários de atendimento e através das aulas síncronas. Aqui temos o cone de aprendizagem para nos lembrar que é muito importante realizarmos atividades práticas em acordo com a exposição teórica que acabamos de fazer. E essa atividade prática será feita no ambiente Tidia. Depois de 2 semanas, tendemos a lembrar 90% do que dissemos e do que fazemos. A prática individual, lembrando, vai ser feita no ambiente Tidia. E lembrando que Deus sempre vai ajudar quem sente e estuda. O material teórico dessa aula está todo contido e detalhado no capítulo 1 deste livro, Fundamentos da Computação. Estes slides estão no meu site público, é só acessá-lo. E lá tem também uma lista de exercícios. Juntos somos melhores. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, a nossa próxima vídeo aula. Um grande abraço. Finalizamos, então, a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, como eu já falei, e nos vemos logo para a nossa próxima videoaula. Um grande abraço e fiquem muito bem.